Atos capítulo 17. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje como devemos reagir ao Evangelho. Qual deve ser a minha reação ao Evangelho? É claro que quando um dia nós ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo trabalhou no nosso coração, a nossa reação ao Evangelho naquele dia foi uma reação positiva de se render ao Senhor Jesus, de se render à sua voz, à sua ordem, os seus princípios e viver para a sua glória. E isso é lindo porque a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aqui está, um dia reagiu de forma positiva ao Evangelho. E você está aqui nessa noite, talvez, que ainda não tomou um partido ou não teve uma reação positiva ao Evangelho. Você precisa, nessa noite, ouvir o Evangelho e reagir de forma positiva ao Evangelho. Porém, todavia, muitas vezes, mesmo servos de Deus, crentes e membros de uma igreja local, algumas vezes, quando nós somos confrontados, nós não reagimos bem ao Evangelho. E aqui eu não estou falando sobre conversão. Eu estou falando sobre confronto de Deus às nossas vidas. E algumas vezes, quando somos confrontados pela palavra de Deus, nós não reagimos ao Evangelho de forma da qual deveríamos reagir. Infelizmente. E deveríamos, portanto, reagir ao Evangelho de forma positiva. Eu fui aconselhar uma pessoa que não é daqui da igreja, e eu aconselho alguns que não são daqui, e a pessoa me falando sobre a vida dela, e sobre o hábito pecaminoso de assistir pornografia. E eu perguntei, quantos anos você assiste pornografia? E a pessoa disse assim, desde os 11 anos. A pessoa tem uns 30. De 11 a 30 é muitos anos. Muitos anos. E aí eu perguntei à pessoa, depois de ouvi-la, você é viciado? E a pessoa disse, não, eu não sou viciado, não. Eu não sou viciado. Eu já parei 1 ano e meio nesse período, né? Nesse percurso teve 1 ano e meio que ele parou. E aí eu vejo assim, uma vez por mês e tal, mas isso tem prejudicado a minha vida. Aí eu disse, você é viciado. E o cara ficou inquieto com aquela palavra que eu tinha dito, que ele era viciado. E eu peguei a palavra de Deus, comecei a ler com ele. E enquanto eu lia, e ele cristão, ele ficou inquieto com essa declaração. Ele foi confrontado pelo Evangelho. Sabe, irmãos, algumas vezes nós
como povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, reagimos mal ao Evangelho, quando o Evangelho nos expõe os nossos pecados, as nossas mazelas. E precisamos reagir ao Evangelho de forma positiva, que venha louvar e engrandecer o Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, real e fiel, que vive ao nosso lado. Precisamos compreender isso. No texto que nós lemos, você sabe que o apóstolo Paulo, ele é forçado de sair de Tessalônica. Alguns versos anteriores vão falar sobre isso. E ele sai de Tessalônica forçado, porque há um avivamento naquele lugar. Pessoas se rendem ao senhorio de Jesus Cristo. E alguns judeus ficam com inveja e levantam malandragem para perturbar a vida dos fiéis, da vida de Paulo, Silas e Timóteo. Que aqui é citado no texto que nós lemos, esses três personagens na segunda viagem missionária de Paulo. E ele é forçado a sair daquela cidade com medo de até mesmo matá-lo. Então ele vai com alguns irmãos e ele vai para uma cidade chamada Bereia. E quando ele chega na cidade, ele procura a sinagoga e ali ele prega a palavra de Deus. Você vê de forma muito especial Deus agindo e convertendo o coração de mulheres de alta posição financeira, e muitos homens se rendem a Jesus. O povo de Tessalônica, os ciumentos de lá, sabem da notícia, então eles vêm para Bereia com o mesmo intuito de causar tumulto, de fazer alvoroço, de perturbar a situação. Então, alguns respondem ao Evangelho de forma positiva, e infelizmente outros respondem o Evangelho de forma negativa. Mas, na verdade, é que nós deveríamos, como povo de Deus, responder ao Evangelho de duas formas. Em primeiro lugar, com intencionalidade, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a exortação de Deus e viver para a glória de Deus. Nós deveríamos responder o Evangelho com um compromisso de viver a verdade de Deus todos os dias. E isso certamente iria glorificar a Deus. Mas algumas vezes, muitas coisas nos roubam e nos tiram a sintonia de vivermos glorificando o Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e fiel. Precisamos responder de forma positiva ao Evangelho, e para respondermos de forma positiva ao Evangelho, precisamos aprender a priorizar tempo para Deus. Eu preciso ter tempo para orar. Eu preciso ter tempo para me derramar na presença de Deus. Eu preciso ter tempo para ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ser alimentado da palavra de Deus na minha vida. Eu preciso entender que eu preciso ter tempo para Deus. Eu também preciso aprender a discernir na minha vida o que de fato tem me atrapalhado, me afetado a não viver o Evangelho e não responder de forma positiva ao Evangelho. E talvez muitas coisas tenham afetado o meu discernimento. Eu preciso buscar discernimento e dizer o que tem roubado o meu tempo. O que tem causado distração na minha vida, ao tal ponto de eu não ler, meditar, estudar, amar, orar, buscar, congregar mais, servir mais a igreja? Qual é a distração que tem me feito responder mal ao Evangelho? Eu preciso, quando eu tenho essa disposição de ler, eu preciso aprender a aplicar os ensinamentos do Evangelho à minha vida. Eu não só preciso conhecer de forma intelectual, mas eu preciso viver, eu preciso aplicar constantemente o Evangelho à minha vida, dioturnamente. Isso vai me ajudar
a responder positivamente o Evangelho. Porque pensa aqui, você vai ouvir a boa notícia do nosso Deus nesse texto pequeno, nesses versos de 10 a 15. Mas você precisa aplicar na sua vida. Porque senão não adianta nada. Senão a pessoa perde o tempo de estar aqui. Uma outra prática boa de responder positivamente o Evangelho é ser grato. Agradecer a Deus. Olhar para as coisas que Deus tem manifestado de forma graciosa e bondosa para a nossa vida. E louvá-lo pela tua infinita bondade e amor. E eu quero te dizer que nós somos desafiados a sermos agradecidos. E hoje eu fui comprar pão cedo para trazer para o povo que vinha para o culto pela manhã, para depois do culto tomar um cafezinho. E eu fui comprar pão. E eu fui na farmácia. Farmácia não. Farmácia ainda não vende pão, mas já está vendendo quase tudo. Já vende? Tem algum que vende? Vende coisa. Eu já vi lá, é um supermercado aquilo ali. Mas aí eu fui no mini mercado Ilha comprar pão. É um próximo em minha casa lá. E quando eu fui comprar pão, e eu vi a fila do pão, eu fiquei pensando, onde foi feriado, esses turistas aqui já veio perturbar. E eu pensei sobre isso. Mas saí do supermercado sem comprar pão, a fila era grande. E eu fiquei pensando, tinha fila grande do pão, a fila grande do caixa, ia demorar muito. Então, eu fui até o carro, pegar o carro e comprar em outro lugar. E eu disse, eu tenho de mudar esse pensamento. Porque quantas pessoas estão recebendo o seu pão, a sua comida, o seu sustento por causa dos turistas? Então, famílias e mais famílias na nossa cidade vivem do turismo. E o turismo é uma das fontes de renda maior do nosso Brasil e possivelmente uma das grandes fontes de renda do Guarujá. Então nós devemos agradecer que tenha mais turista. Amém. Aí, o nosso irmão é um que agradece, graças a Deus, porque ele trabalha nesse ramo. E o turista, com certeza, é um cliente dele. Então nós precisamos compreender isso. Mas algumas vezes nós temos o nosso coração ingrato, em vez de ter um coração agradecido. E eu fiquei pensando, eu tantas vezes que questionei o meu filho, porque ele andando de bike, e ele quando andava de bike na praia, um dia que tinha cheio de turista, ele vinha reclamando. Essas turistadas vai andar na ciclovia e não sei o quê. E eu sempre dizia, agradeça a Deus pelos turistas. E mesmo quem não vive do turismo, esse dinheiro circula, irmãos. Esse dinheiro gira em toda a área e em todo o local da nossa cidade. Nós precisamos ser agradecidos. Eu tenho um conhecido que ele se queixa dos santistas que vêm para a praia do Guarujá. Ele diz, já veio santista para a minha praia. Mas o santista traz dinheiro também para a cidade. A gente tem de ser agradecido ao Deus Todo-Poderoso. A gente tem de cultivar um coração agradecido, irmãos. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para participarmos de uma comunidade, de um grupo pequeno, de um grupo de mulheres, de um grupo de homens. Deus nos chamou para vivermos em comunidade, a participarmos de uma igreja e de alguma sociedade da igreja, de um grupo menor, onde um ao outro ajuda, incentiva, encoraja. Isso é algo magnífico. Isso é algo extraordinário. Então, nós precisamos também limitar as nossas distrações. Para ter mais tempo, tem gente que nem lê, nem ora, ou as suas orações são mecânicas, ou quando a palavra lê tão somente nesse período de culto, a semana inteira sem ler.
precisamos entender que tem muitas distrações que nos roubam tempo. TikTok da vida, Facebook, Instagram, WhatsApp. Precisamos compreender isso, entender isso. Irmãos, precisamos aprender a limitar as distrações. Não estou dizendo que você não deve ter distrações. Eu não estou dizendo que você não pode assistir TikTok. Não. Mas limitar o tempo. Limitar o tempo. E é muito importante quando a igreja entende isso, quando a igreja entende que deve ser exemplo, quando a igreja entende que aonde ela está, o que ela faz, Deus está vendo, Ele enxerga todas as coisas, o nosso Deus está onde você vai. Então, diante dessa palavra de Deus abençoada, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a reação dos bereanos foi uma reação magnífica em relação ao Evangelho. Em primeiro lugar, a nobreza dos bereanos. E o apóstolo Paulo, no verso 11, ele fala que eles eram mais nobres do que o povo de Tessalônica, ou do que os tessalonicenses. Os bereanos eram mais nobres, não porque eram mais ricos, não porque era de família da nobreza, mas porque o caráter deles era um caráter nobre. E diz assim a palavra de Deus: ora, estes de Bereia, verso 11, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver as coisas que eram de fato assim. Eles eram nobres, eles tinham um coração aberto, disposto a receber a palavra de Deus. Paulo foi direto para a sinagoga. Aqueles homens, aquelas mulheres ouviram a palavra de Deus com o coração aberto. Eles queriam ouvir, eles queriam entender. Mas eles não só tinham uma postura de um coração aberto, eles também tinham uma postura de examinar as Escrituras como fundamento de fé da sua vida. E nos nossos dias, as pessoas perderam a prática de examinar as Escrituras. Precisamos ser como os bereanos, examinar a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus que eles examinavam todos os dias. O verso 11 fala sobre isso. Ou seja, havia um desejo muito latente no seu coração de examinar se de fato o que Paulo estava pregando, porque Paulo pregava as Escrituras do Antigo Testamento, se de fato era verdade e verdade de Deus. Eles conferiam isso. Há alguns anos atrás, a mocidade da igreja aqui fez uma série de sábados, eu achava bem interessante, onde começava os cultos com um mito gospel. E alguns ficavam abismados. Você lembra, Felipe, disso? E aí, era lá em cima a reunião, mas muito, muito legal. E aí, algumas delas, por exemplo, eles começavam com coisas que o povo todo, a grande maioria, não conhecia. Tipo assim: Elias subiu ao céu em uma carruagem de fogo. Amém? Oh, glória! Não. Mas tem canções que dizem isso. Tem pregadores que ensinam assim. E quando você lê o texto da palavra de Deus, Elias não subiu ao céu de uma carruagem de fogo. Houve uma carruagem de fogo para separar Elias e Eliseu. Somente um separou um do outro. Deus enviou um redemoinho e ele sobe ao céu pelo redemoinho. Então os bereanos elogiaram a sua nobreza, porque eles tinham a característica
de olhar e examinar a palavra de Deus, as Escrituras. E algumas vezes nós, como povo de Deus, nós não paramos e atentamos, porque ouvimos uma música teologicamente errada, e fica na mente aquele ensinamento errado, contraditório. Ouvimos uma mensagem errada, e aquilo fica na mente e no coração. Deve tirar isso da vida e viver para a glória de Deus. Ou um ditado que se parece até mesmo bíblico e confunde muitas pessoas. E eu já vi gente dizer, como diz as Escrituras, Deus escreve certo por linhas, mas as Escrituras não diz isso. Não diz isso. As Escrituras não ensinam dessa maneira. Os bereanos, então, eles tinham uma prática e uma disposição de receber, de ouvir, mas de examinar. E essa ideia de examinar, eles liam em casa, eles meditavam sobre a palavra, eles pesquisavam a palavra, eles comparavam os textos e eles submeteram-se à autoridade da palavra. Muitas mulheres de posições altas se renderam ao Senhor, e homens submeteram-se à palavra de Deus. E eles então respondem ao Evangelho de forma positiva, analisando se de fato era isso que o apóstolo Paulo estava pregando, de fato era verdade. E em segundo lugar, você pode ver nesse texto o resultado da nobreza espiritual desses homens. É claro que no verso 12 vai dizer os resultados, do qual eu já citei agora. Com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. O resultado foi um avanço de conversões, de pessoas se rendendo ao Senhor Jesus Cristo, mas inicialmente, sem esse resultado visível, você pode ver um resultado interessante, um resultado de crescimento espiritual, onde eles examinam as Escrituras, e aquilo ali gera um crescimento, gera sabedoria, gera vida. Irmãos, precisamos, como povo de Deus, em nome de Jesus, entender que resultados de crescimento não é só numérico. Resultado de crescimento é maturidade também espiritual. Porém, que a maturidade espiritual, ele leva a uma mudança e transformação social, porque todas as pessoas de todas as classes são alcançadas pelo Evangelho. E o texto aqui vai falar de mulheres de alta posição e muitos homens, citando e falando que o Evangelho é um Evangelho que alcança todas as classes. Então há um resultado de um crescimento espiritual, mas também há um resultado de um crescimento numérico. A nossa igreja precisa ser nobre como os bereanos, precisa examinar as Escrituras e ver se de fato as Escrituras são palavras de Deus. Alguém me disse hoje, depois do culto que eu preguei, disse: pastor, eu gostei muito da sua pregação, mas o senhor esqueceu de falar sobre a idolatria. Aí eu disse: o irmão esqueceu de ser como bereano, prestar atenção, porque eu só preguei sobre a igreja em Bereia. A idolatria acontece na igreja de Atenas. Esse é o sermão do domingo que vem, não se apresse. E aí a pessoa ficou assim, porque nós precisamos examinar, precisamos cuidar, precisamos entender, em nome de Jesus, que a fé do nosso Deus tem de trazer amadurecimento, em nome de Jesus, para a sua vida, mas tem de trazer crescimento espiritual no povo de Deus. Essa fé deve se transbordar na vida do outro. Precisamos então, como igreja do Senhor Jesus Cristo, entender que o resultado da nobreza espiritual é algo magnífico.
se eu leio, se eu oro, eu cresço espiritualmente. Se eu aplico a palavra de Deus na minha vida, se eu vivo a verdade de Deus, eu vou me tornar cada vez mais sábio. Deus vai ser glorificado, Deus vai ser honrado. E precisamos então responder de forma positiva e experimentar os resultados que Deus tem para nós, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, que basicamente, de forma clara, é o que o texto fala, do verso 13 ao 15, a oposição sempre vem, mas o evangelho não para. O evangelho continua a crescer, a expandir de forma tremenda, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. No verso 13, você e eu lemos aqui que o povo de Tessalônica, eles ouvem a respeito que Paulo está em Bereia. Eu fui pesquisar quantos quilômetros, é de Tessalônica a Bereia. 72 quilômetros. E os caras, movidos por inveja, andam 72 quilômetros para fazer perturbação na cidade de Bereia, porque o evangelho está sendo pregado. Coisa terrível, coisa absurda. Ou seja, há uma oposição do inimigo. Agora imagine, 70 quilômetros no nosso período de carro, deve dar uns 45 minutos, 1 hora. Não é isso? É quase daqui a São Paulo. Não é tão pertinho. Mas de carro tudo bem. Agora imagine naquela cultura, onde o carro que tinha era carro de boi. Carro de boi. Muitos aqui nem sabem nem o que é isso. Nem o som que o carro de boi faz. Né? Carro de boi. Carro de boi anda devagarzinho demais, irmãos. Eu já andei de carro de boi. Mas tinha também carruagem. Mas aí não era para qualquer pessoa. Tinha também cavalos. Mas você sabe o que é andar de cavalo 72 quilômetros? É um negócio complicado. E agora, pense, 72 para ir, e depois eles têm de voltar para a cidade deles. Oposição ferrenha, movido pela inveja, pela expansão do evangelho. Eles andam 72 quilômetros, ou de cavalo para fazer arruaça. Eu, missionário no sertão sergipano, junto com meu irmão, pastor Evenilson, que já veio pregar aqui algumas vezes, descobrimos que um cidadão, mandaram um recado para a gente, que pelo amor de Deus fosse em um povoado vizinho, mas era de uma outra cidade, para orar por uma pessoa que estava endemoniada e estava quebrando tudo. E o dinheiro, que a gente não tinha dinheiro para pegar o ônibus, ia dar uma volta braba. E eu, com a ideia assim, meia besta, disse assim, se a gente cortar aqui, ó, pelo mato, de cavalo, vamos tomar cavalo emprestado, a gente chega lá. Meu amado, eu não sei quantos quilômetros foi, mas deu umas 3 horas para chegar lá, passando rio, passando mato, roça, aqueles caminhos de roça, lugar que não tinha caminho, e a gente chegou. Chegou no lugar. E graças a Deus eu não pesava o peso que eu estava hoje. Eu pesava 72 quilos. Graças a Deus. E misericórdia de Deus pelo cavalo, né? 72 quilos. Muito mais novo. Que fui empolgado para fazer a obra de Deus, mas também, rapaz, andar de cavalo, vai ser bom demais. Péssimo. Ruim. Porque depois que eu cheguei lá quebrado, não conseguia sentar, mas tinha de voltar. Imagine a tristeza, irmão. Não é um negócio fácil, não. Agora,
para fazer a obra de Deus. Os caras fizeram isso para fazer oposição à obra de Deus, tumulto. Talvez você já andou de cavalo em Ara, só dando aquelas voltinhas de que coisa boa, é? Vai viajar de cavalo. Você vê que é bom, não é bom. Mas precisamos entender que nós também hoje sofremos várias oposições. Quando nós corrigimos, ou ensinamos, ou exortamos alguém sobre o Evangelho, nós sofremos oposição, não desse jeito. Mas quer ver uma oposição que nós sofremos muito? A ideia do materialismo. Porque todos nós somos bombardeados por ter e ser. E isso causa uma importância tão grande de significado que nos tira o foco de quem somos e de quem Deus é. Confronte alguém sobre isso. Ou uma outra oposição, o relativismo moral. Confronte alguém sobre isso, a respeito da verdade absoluta que existe. Confronte alguém para você não ser tido como um intolerante. Meus amados irmãos, fale a alguém a respeito de Deus, alguém que é cético e desiludido, para você ver o que acontece. Eu falei uma vez a uma pessoa assim, uma jovem senhora que começou a vir na igreja, e ela desejava muito que o seu esposo viesse à igreja. E ela chamou o esposo para vir conversar com um pastor, comigo. E quando o esposo chegou no meu gabinete, fechadão, porque ele já foi sem vontade, para agradar a esposa, e eu perguntei assim: você não gosta de igreja não? Não gosto de igreja, não gosto de pastor, acho que todo pastor é safado, é ladrão e não sei o quê, e falou. E eu vi naquele negócio assim, meu Deus do céu. E graças ao Espírito Santo, eu digo: por que você acha tudo isso? Ele era alguém cético, porque ele foi machucado. Ele disse que nem gostava nem de passar na frente da igreja, mas passava. Não tem como, né? E sabe por que ele era cético? Porque a mãe dele teve câncer. E ela começou a ir na Universal. E o pastor lá ensinou assim: você quer ser curada? Faça uma prova de fé. E estipulou um valor de prova de fé. E ela rapou tudo o que tinha, perdeu dinheiro a algumas pessoas, inclusive ao filho dela, que depois contou. E ela fez a prova de fé, recebeu a oração, e ela não foi curada. Aquilo causou uma raiva tão grande na vida daquele cara, que ele não queria saber de igreja, não queria saber de pastor, não queria saber de Deus. Sabe por quê? Por conta de uma desilusão, ele se tornou um cético. Ele se tornou oposição ao Evangelho. Sabe, irmãos, algumas vezes nós, como Igreja de Jesus Cristo, não entendemos, mas as coisas acontecem, pressões sociais. Vá em um meio, vá na faculdade, na aula de filosofia, falar sobre Deus e a existência de Deus. Vá fazer isso, para você ver o que acontece. Tenta tocar nesses assuntos. Infelizmente, no nosso país, até política causa uma divisão e uma oposição grande. Eu conheço famílias que pararam de se falar. Sabe por quê? Porque um votou em Bolsonaro e o outro em Lula. Pasme, famílias deixaram de se falar por causa de uma besteira dessa. Imagine o Evangelho. Então, meus irmãos, eles sofreram uma oposição, e eu e você, quando reagimos bem ao Evangelho, quando ensinamos o Evangelho,
corrigimos pelo Evangelho, vamos sofrer uma oposição. Mas a igreja não para, a igreja precisa avançar, e a igreja não parou, a igreja avançou. Eles levaram Paulo para Atenas, Silas e Timóteo, diz o texto, ficaram lá, fortalecendo os irmãos, ensinando a verdade, e a igreja estava crescendo cada vez mais, e agora não é só a igreja de Bereia que cresce, a igreja em Tessalônica, em Atenas nasce, de tal forma que no verso 15, quem vai levar o apóstolo Paulo, os irmãos que vão levar, já retornam com um pedido do apóstolo Paulo, para que Silas e Timóteo volte o quanto antes, vá até ele quanto antes. Tamanha é a massa de conversão naquela outra cidade. Então não são uma cidade, a Tessalônica, agora é Tessalônica, é Bereia e Atenas. A Europa sendo invadida e sacudida pelo Evangelho. Porque a Europa hoje o Evangelho é fraco. Porque o povo não responde ao Evangelho de forma positiva. Talvez o que aconteceu na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, possa chegar aqui no Brasil, que está tendo um avanço do Evangelho. Um censo de 2010 diz que a população brasileira era 22% de evangélicos, e ela não parou de crescer. Então você vê um avanço do crescimento, um avanço na igreja brasileira de tal forma, onde você vê influências na cultura, influência na música, na televisão, nas mídias, influência. Eu não assisto novela tem muito tempo, nem aquelas novelas da Record, mas a gente vê flash de algumas coisas, e você vê que de um tempo para cá a Rede Globo coloca na novela crentes. Por quê? Porque há uma influência, o crescimento, o avanço vai se tornando de tal forma que há uma influência cultural. Você vê o engajamento social das igrejas como nunca. E aí eu digo de todas as igrejas são engajadas na sociedade de uma forma tão maravilhosa, com projetos sociais, combatendo a pobreza, promovendo a educação, atraindo pessoas à fé. A igreja está indo avante. Mas, quando a igreja cresce, vêm os desafios. Desafios de necessidade de formação teológica, para que a igreja não seja menina na fé, mas seja sólida nos princípios de Deus. Desafio de viver de forma autêntica o Evangelho. Desafio de viver e interpretar a palavra de Deus de forma correta, onde Deus venha ser glorificado e exaltado. Precisamos entender que existe oposição no nosso período, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está crescendo em diversas áreas, mas com esse crescimento há uns desafios. O nosso desafio de crescimento aqui foi abrir o segundo culto, que em nome de Jesus Deus nos permita abrir um novo culto ou ampliar a igreja, em nome de Jesus. Mas com isso há um desafio de capacitar os novos, ensinar a verdade de Deus, discipulá-los. Há um desafio de um irmão mais maduro colar em um outro mais novo e ensinar a respeito da verdade de Deus, da bondade de Deus. Há um desafio das nossas senhoras ensinar as moças como ser uma boa mãe, como ser uma boa mulher, como viver para a glória do Senhor nas diversas áreas da vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa viver a nobreza dos bereanos, precisa experimentar os resultados que os bereanos tiveram, e com certeza a igreja que vive o Evangelho, ela vai sofrer oposição. Mas não precisamos nos render à oposição. Precisamos continuar firmes na fé, na esperança do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar.
Senhor Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, e te adorar pela tua infinita bondade. Queremos te louvar pelo teu amor e a tua paz. Ó Deus, através do teu Espírito Santo, coloca no nosso coração o desejo de ler a palavra, de ouvir a palavra, de estudar, de pesquisar, de comparar, mas também de submeter-se à tua palavra e à tua autoridade como regra para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Oh Deus, que o teu Espírito Santo visite o teu povo, a entender, oh Deus, que não precisa de autoajuda, que não precisa de pastor coach, mas precisa da ajuda do alto, e precisa da ação do teu Espírito Santo, de unção, de homens ungidos que falem a verdade, em nome de Jesus, Pai. Vem ser com a tua igreja, leva a uma maturidade espiritual, leva e usa o teu servo e serva a alcançar outros para a glória e louvor do teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém.